Olá, olá, meus amores, boa noite! E tal como prometido, aqui estamos em mais uma live em que hoje vou ter aqui a Fernanda, dos registros akáshicos, da sabedoria, da alma, e vamos falar exatamente o que é isto dos registros akáshicos, como é que nos podem ajudar no nosso autoconhecimento. Olá Ana, olá Fernanda, boa noite. Estou só à espera que a Fernanda venha até aqui para convidá-la a fazer parte aqui desta noite. Vamos lá ver. Nós temos estado no mês de... Olá Fernanda, boa noite querida. Olá! Está aqui só fazer um resumo. Durante o mês de setembro, todas as sextas-feiras, não é? Portanto, regressaram as Girls Fridays Night. Entretanto, houve duas que teve que ser aqui alterado e hoje terminamos este ciclo das terapias, que foi o mês de setembro, foi dedicado precisamente a trazer aqui cada semana uma terapia diferente, mas no fim de contas com um denominador comum, que é sem dúvida o autoconhecimento, são ferramentas que nos ajudam também no nosso dia a dia. E hoje terminamos então o mês das terapias com a Fernanda. Fernanda, mais uma vez, muito, muito, muito obrigada por teres aceito estar aqui e por fazer parte disto, né? Nós nunca nos conhecemos pessoalmente, é É tão verdade. interessante quanto isso. Eu comecei a seguir-te já aqui há algum tempo e tudo na vida é energia, eu acho que é exatamente isso. E a forma como tu trazes também leveza, não é? Principalmente com os teus reels que são hilariantes. É de me levar às lágrimas muitas vezes, porque há que também tornar este tema também assim mais leve, não é? Isto do autoconhecimento, terapias complementares, a terapia holística não é assim uma coisa, Então há que trazer leveza e ao mesmo tempo, às vezes meter o dedo naquela ferida, não é? O autoconhecimento não é uma coisa que a Ana está a dizer que não está a ouvir bem. Ana? Eu te escuto perfeito. Eu não sei se ela não me escuta também. Oi? Ai, 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 ai. Agora. God. Olá, Rosa. Rosa, dá-me aí um sinal se me estás a ouvir bem, querida. Ai, a sério, estava a correr bem. Quem nunca passou por um perrengue desses numa live, não fez live na vida. Exatamente. Não, é porque assim, eu em Berlim tenho toda uma estrutura montada e aqui Claro. está tudo na base, como em bom português nós dizemos, na base do desenrasca. E então, pronto, olha, eu acho que vai ficar assim, paciência. Ele estava Vai aqui. ser assim, segurando, tudo Está tudo certo. bem, está tudo ótimo, está tudo certo, porque ele não está a querer ficar agora aqui preso, não sei porquê. Bem, acho que agora ficou. Ok, okidoki. Oba, que bom. Senão fica aqui com o braço dormente. E, e então eu acho que está a dizer, muitas vezes trazermos o tocar às vezes em certas feridas, mas em tom de brincadeira também traz uma certa clareza às pessoas. E eu acho muito interessante quando tu às vezes fazes aqueles vídeos de quando a pessoa pensa que tem uma consulta e de repente, uau, já sei tudo sobre mim, já estou curada, já estou. Magicamente tudo se resolve. Eu acho que... Mas Podia ser pronto, assim, né? podia, Podia. podia, podia. E Imagina. pronto. E a verdade é que os registros akáshicos também é um tema que me interessa bastante. É algo que não foi até agora um tema que eu tivesse aprofundado como conhecimento, como curso, porque eu sei que tu também facilitas os cursos, não é? Uhum. Com uma Sim, amiga tua que eu também costumo sim. seguir. Porque também sinto que está na hora de eu assimilar, de eu praticar e depois então passar para o passo seguinte. Mas, para quem queira saber mais desculpa, dos registros akáshicos, o que é na verdade o registro akáshico? Como é que isto nos pode ajudar? Como é que chegaram à tua vida? Quando é que tu te tornaste? Portanto, no fim de contas é o que eu costumo fazer. Vou-te passar a palavra, apresenta-te, como é que isto surgiu, o que é que são, como é que nos pode ajudar. Portanto, agora é contigo, Fernanda. Vou receber o microfone. Boa, isso
Ah, é. Exatamente isso. Sabe que eu, Uhum. desde sempre, assim, eu sempre fui uma pessoa muito bem-humorada, brinco, né? E quando eu comecei a entrar em contato com a espiritualidade, com a energia, eu comecei a me dar conta de que a espiritualidade é extremamente leve e bem-humorada também. Nós é que criamos o drama, a dificuldade, o peso, né? Exato. Então, muitas vezes, por exemplo, nós estamos num dia, né, achando que a vida tá ruim, que nada funciona bem, e aí encontramos um amigo, ou vemos um Reels, né, no Instagram muito divertido, e a gente começa a rir, e o humor muda, a energia muda. A percepção do dia que nós estamos vivendo naquele momento se torna diferente, né? Então, eu trabalho muito através dessa energia. Então, para quem Uhum. não me conhece, primeiro de tudo, quero te agradecer muito esse convite. Fiquei muito Incrível. feliz, muito honrada. Obrigada. A gente não se conhece, mas Uhum. como acontece contigo também, quando surgem algumas pessoas, né, no Instagram, a gente sente a energia, a forma como a pessoa trabalha e se conecta, né, com a nossa forma Uhum. também de pensar e de trabalhar. Então, super conectei contigo também. Um beijo. Como dá para perceber pelo meu sotaque, né, eu sou brasileira. Não Nem se nota nada. precisa dar explicações. Eu sou do Uhum. sul do Brasil, né? Quase próximo ali do Uruguai, da Argentina. Eu costumo dizer que eu sempre fui uma pessoa muito diferente, muito esquisita, né? Um extraterrestre, porque eu Uhum. sentia algumas coisas e percebia algumas coisas em relação à vida que quando eu olhava assim num nível coletivo, eu percebia que isso não era algo que as pessoas consideravam. Por exemplo, né? Falar a verdade, ter um direcionamento de vida em relação a bons relacionamentos. Saber que eu não tô sempre certo, que o outro também tem um ponto dele, né? Hoje eu percebo que isso tem muito a ver com o trabalho que eu faço. Mas na Uhum. época me sentia muito sozinha, assim, nessa visão de vida que eu tinha. Aí comecei a crescer, fui fazendo algumas escolhas. Eu tinha muito claro, assim, dentro meu coração, né, que eu queria trabalhar com algo que trouxesse ajuda às pessoas. Mas pensa, né, quando a gente vai decidir a carreira, não tem nenhum lugar que diga, essa é a profissão para você que gosta de ajudar, né? Normalmente a gente acaba indo para as terapias ou para a área da saúde, Da enfim. E eu saúde, fui sim. para a área da saúde. Eu sou formada em nutrição. Fiz a faculdade, enfim, né? Terminei me sentindo assim, ai meu Deus, acho que não é bem isso, né? E depois, quando a vida vai passando, a gente vai se dando conta dos porquês, né? Na hora a gente não entende muito, não. As peças do puzzle vão ser colocadas à nossa frente e um dia mais Totalmente. tarde juntamos-las todas. E quando os nossos pais, os nossos avós, enfim, pessoas mais velhas nos falam isso, a gente pensa, ai, imagina se vai ser assim, né? E aí passa 10, 15 anos, a gente começa a perceber que era exatamente dessa forma, né? Então eu comecei a me dar conta de algumas coisas, entender que talvez, né, eu tivesse que fazer algumas novas escolhas e acabei indo trabalhar em organizações, né, dentro da área de recursos humanos. Fui me desenvolvendo e me reconhecendo como gosto mesmo é de gente, né, e ajudar as pessoas a se desenvolverem. E chegou um ponto na minha vida, 2012, Uau! eu gosto sempre de falar assim dessa passagem porque eu acho que é bem legal. 2011 eu li um livro que pra mim fez a minha cabeça assim, sabe quando tu tá vivendo de uma forma meio, sei lá, desconectada e automática Uhum. e algo faz a tua mente expandir? Foi o livro Despertar de uma Nova Consciência, um Novo Mundo, do Eckhart Tolle. E pra mim foi assim, como que eu não vi isso antes, né? Exato. Mas quando a gente começa um processo de despertar, a gente não tem todas as respostas. Não é uma coisa mágica, né? E aí eu comecei a ficar um pouco mais aberta, entendendo que talvez as pecinhas iam, né, se encaixando do puzzle, né? E as coisas ficariam mais claras. Passei por uma série de processos de mudanças. Em 2013, passei por uma separação, um divórcio, né? Porque, enfim, não estava mais fechando. E aí eu me vi assim, ó, totalmente, meu Deus, o que que eu faço da minha E vida, agora? sabe? E E agora? agora?
Então, quem está assistindo aqui, se está nesse momento ou já passou por esse momento, seguimos em frente, porque é assim mesmo, né? Momento de desespero e as coisas todas aparecem. E aí, um pouquinho depois disso, eu comecei a participar de um grupo de meditação, de yoga, enfim. E uma colega, um dia, do nada, assim, me falou: Fer, tu já ouviu falar em registros acásticos? No Brasil, nós falamos registros, né? Eu aprendi há pouco contigo que aqui em Portugal é registros, né? É aqueles aprendizados, né? Tal e Enfim, qual. particularidades do local. Da língua, é. É, e eu acabei então, eu nem, naquele momento eu nem perguntei muito para ela, assim, como que funcionava isso em termos de uma ferramenta, né? Mas Uhum. eu senti no coração, assim, preciso fazer essa leitura, né? Aqueles chamamentos, assim, que nos, né, nos pegam. E aí eu agendei com essa pessoa que fazia os atendimentos na cidade de onde eu sou natural, que é Porto Alegre, né? E foi incrível, assim, incrível. E a partir dali, a minha vida simplesmente virou do avesso. E eu Uau. me descobri como terapeuta, me descobri como um canal, de certa forma, né, em relação às energias e à espiritualidade. Então, para mim, assim, qual foi o impacto, né, dessa primeira vez que eu entrei em contato com os registros? O Akasha, que da onde vem o termo registros akáshicos, é um Uhum. termo em sânscrito que significa éter, espaço. A gente poderia, eu gosto de traduzir, né, essa visão como essa grande consciência ou esse grande campo que permeia toda a existência. Então tudo está conectado no Akasha, como se fosse um Google Drive, a nuvem Ok, espiritual, energético. Para mim, ok. é um exemplo que nos ajuda a perceber bem, né, do que se Uhum. trata. Então, tudo aquilo que nós pensamos, fazemos, sentimos, tudo aquilo que já foi feito, pensando assim na história da nossa alma, né, Uhum. vidas passadas, toda a nossa ancestralidade. Então, a gente querendo fugir ou não, né, aquilo que os nossos pais, avós, bisavós sentiram, fizeram. E também as nossas potencialidades de futuro, né? Aquilo que pode vir a manifestar como potencial, não como certeza absoluta. Tá tudo dentro desse grande campo de todos os Ok. seres, Maravilhoso. de tudo que existe. Então, por exemplo, se eu for pensar, né, um exemplo muito básico. Ah, tenho aqui uma caneta, né? Essa caneta, ela existe akashicamente. Ela tem a marca dela, né, dentro desse grande campo. Então, por isso que eu digo que todas as coisas, pessoas, seres podem ser lidos energeticamente nesse grande campo. Uhum. Então, da minha experiência, né? A primeira vez que eu sentei na frente, que na época eu fiz o atendimento ainda presencial, Uhum. sentei na frente de uma pessoa que nunca tinha me visto na vida, não sabia quem eu era, pegou só o meu nome completo, fez a oração de abertura, que é a mesma forma como eu trabalho hoje, né? E fechou os olhinhos dela e começou a falar coisas que eu pensava, não tem como ela saber disso, Exatamente. né? Uau. Tipo Arrepiada. assim, Ah, é a minha alma falando comigo. Como assim? De coisas que eu tão lindo. sinto, de padrões que eu carrego. E quando eu terminei, e me veio nessa primeira sessão uma emoção muito forte, assim, porque é a sensação de um reconhecimento, né? É assim, eu estou falando comigo. Como pode, né? Através de uma pessoa. Como isso é possível, né? E aí, para mim, foi muito, assim, impactante. E na leitura dos registros, pode, como eu falei, né? A gente pode acessar futuro, presente, passado, né? Dependendo do que está pronto para chegar para gente. Uhum. Eu recebi ali uma orientação naquele momento sobre potencial, de que de alguma forma eu já fazia esse trabalho. Só que eu não sabia que era isso que eu estava fazendo. Logo, seria bom para mim buscar uma formação para que eu pudesse aprender a trabalhar com essa ferramenta de uma forma, sei lá, segura, enfim. E eu Uhum. pensei, isso 2014, a coisa não era como é hoje, né? Que Sim, hoje em dia há muito qualquer mais.
há mais oferta, em termos de disponibilidade online e tudo mais, também há Claro. muito mais coisas e sem dúvida, imagino. Sim, Houve um desafio maior, pronto. claro, né? Porque nós que somos, né, de um tempo do presencial, em que nem tudo era assim, Eu sou né? do tempo que não existia internet, ui. Gente, eu preciso contar para vocês. Então, somos desse tempo, né? Claro que sim. Então, isso assim, 2014, no Brasil, que assim, como uma comparação em termos de abertura, né? Eu sinto muito hoje aqui estando em Portugal, existe uma diferença muito nítida, né? De Ah, abertura para a espiritualidade, para a religião, para muita, tudo. muita, muita. Mesmo o Brasil já sendo super aberto, Uhum. lá eu sentia que não era bem assim, né? Para abrir isso como um trabalho, enfim. Mas a gente ainda duvida do universo, né? Hum. Aí, em questão de dias, apareceu assim no meu Facebook uma divulgação de um curso que ia acontecer presencial, de uma professora que ia vir dos Estados Unidos, em Porto Alegre, né? Que Eu assim, estou-me é eu uma estou-me a rir cidade porque grande, eu mas estou-me a assim, rir não é porque São Paulo. é muito interessante, Fernanda, porque eu quando fui fazer o meu curso de Theta Healing, e eu tive agora na segunda-feira a Ana Cláudia, também é brasileira, Sim, e foi assim. Eu abri o Facebook e num grupo de mães aqui, aqui não, que agora estou em Portugal, mas pronto, um grupo de mães de sim. Berlim, aparecia a publicação que vinha uma formadora do Brasil, de propósito, para estar connosco 2 semanas em Berlim, não sei o quê. Eu nem nunca tinha ouvido falar em Theta Healing, mas naquela, ok, olha, vou ver o que é. Portanto, é tão interessante É que assim, muito do nada, bonito. dizemos nós, né? Dizemos nós, do nada, Do nada. apareceu, apareceu um post a dizer, veio uma formadora a Berlim. E agora tu estás a dizer isto, é lindo, é lindo. É incrível. E muitas pessoas, assim, muitas vezes chegam, por exemplo, para agendar uma leitura comigo e falam: eu nem sei o que que eu estou fazendo aqui, mas eu senti que eu preciso fazer, sabe? E por isso que é Exatamente, importante também a gente poder explicar para as pessoas quais os benefícios, né? Como que isso certo. funciona. Porque às vezes, eu acho que para quem está começando, se abrindo, né, buscando algo em relação a autoconhecimento e espiritualidade, às vezes acontece da gente achar que a gente consegue resolver. Amada, agora que eu vi que do nada apareceu uma Fer na minha vida, querida, que coisa boa te Tão ver bom. aqui, aluna, Bem-vinda. maravilhosa. Então, o que que aconteceu, né? Eu comecei a, na verdade, as pessoas começam a chegar e eu começo a entender que é importante que as pessoas entendam, né? Que nenhuma ferramenta de autoconhecimento vai ser mágica e nem mesmo vai responder todas as perguntas. Até porque, por exemplo, a primeira vez que a gente faz uma leitura de registros, tem muita coisa que a gente não está pronta conscientemente para dar conta. Às vezes as pessoas querem, não, eu quero saber todas as minhas vidas passadas. Eu quero Uhum. resolver o meu relacionamento com o meu marido. Eu quero saber o meu potencial. Não, calma, calma, né? A gente nem Baby conseguiria steps. lidar. É. Não, exatamente, porque se essa informação também viesse toda assim, né? Se abrisse a torneira, nem estamos preparados para receber isso, nem fisicamente, nem emocionalmente, nada. Portanto, isto é Não tudo, tem como. é tudo há passos a dar, não é? É tudo uma estratégia e tudo mais, não é? Portanto, Com mas certeza. é isso, é exatamente isso que eu também sinto muitas vezes, e eu própria muitas vezes caio nesse risco, ou nesse erro, que é eu quero ir agora. Já ontem era tarde, portanto eu quero resolver, porque é um pouco aquela necessidade de que se a dor aparece, nós queremos resolver aquela dor e é no Claro. imediato. Só que aquela dor também não apareceu ali, a dor foi-se E construindo, não é? Portanto, também vamos precisar de tempo para ela também ser dissolvida, não é? E é com muito bom tu certeza. dizeres isso também, Fernanda. E não tens sido só tu, tens sido, as minhas convidadas todas têm trazido isso, e é bom reforçarmos sempre exatamente isso. Tudo isto tem o seu timing, nós temos que estar preparadas, nós temos que estar abertas também a receber a cura, não é? Portanto, não é o terapeuta que vai fazer o trabalho por nós de maneira nenhuma, mas as coisas têm tempo, não é? Nós também não começámos logo a andar, não é? Nós começámos a gatinhar e por aí fora. Portanto, é muito bom reforçar exatamente isso e grata.
E é assim para ver como nós estamos alinhadíssimas, né? É isso, qualquer processo terapêutico. Claro que assim, ó, eu entendo muito o quão desesperador é Sim. no momento em que a gente, assim, eu não enxergava isso e eu comecei a enxergar, eu preciso mudar, né? Só que é bem Uhum. como tu disseste agora, né? As coisas levam tempo. Muitas vezes nós passamos, sei lá, 20 anos da vida com um determinado hábito e nós queremos mudá-lo em uma semana ou em uma sessão. Não Uma tem sessão, como. Não tem exatamente. como. A leitura dos registros, para mim, assim, uma vez um aluno nosso, numa turma presencial, que já é terapeuta, enfim, ele falou uma expressão definindo a leitura que eu achei muito válida, assim, muito bacana. Ele falou, nossa, é uma ferramenta de diagnóstico, porque ela ajuda a enxergar a grande cena. Sabe? Às vezes a gente tá assim, ó, meu Deus do céu, sei lá, eu tô em conflito com a minha sogra, eu não consigo sair disso. E vem a leitura e faz assim, amada, olha só, uau, né? Zoom out, enxerga além. E aí a gente consegue enxergar que às vezes nem era bem aquilo que a gente estava pensando. Às vezes é uma outra crença que a gente tem que estar refletindo na forma como esse relacionamento manifesta. O consciente, ele é 5%, Tal e noventa e qual. cinco por cento é o inconsciente. Então, quantas crenças, padrões, memórias que estão ali guardadinhas, governando, né, e rodando o sistema, digamos assim, da nossa mente, e que a gente nem se dá conta, a gente não conhece elas. Então, Tal a e qual. leitura dos registros, ela te ajuda a parar para observar quem eu sou no meio de tudo isso, né? O que está passando comigo nesse momento, né? Por que eu me sinto como eu me sinto? Para algumas pessoas, a leitura, por exemplo, a pessoa vem super ansiosa, sei lá, com questões de futuro. Mas às vezes a pessoa ainda nem conseguiu se organizar em relação ao presente, sabe? E E ainda depois quer lá olhar vem, e depois, futuro. É assim, e depois calma, vem a calma. ansiedade, né? Depois vem a ansiedade, que é Claro. aquilo, que não é clichê, não é clichê. Não, as pessoas vivem muito no passado, não é? E estão ansiosas pelo futuro e esquecem-se de viver o presente, porque é a realidade, minha É gente, é exatamente isso, né? Nós não sabemos aproveitar o dia. E é tão interessante que quando nós começamos, mesmo que eu não fosse terapeuta, mesmo que eu fosse aluna de alguém ou mentorada de alguém, fosse o que fosse, mas todo este meu trajeto de autoconhecimento, uma das coisas que eu noto hoje no dia a dia, eu ontem vim de avião para Portugal, não é? E eu já fiz esta viagem de avião não sei quantas vezes, né? Portanto, são quase 10 anos de Berlim. No verão nós costumamos ir de carro, mas quando eu venho assim sozinha, venho de avião. E eu ontem e eu até fiz uns stories com as nuvens e tudo mais, Hum, eu senti aquilo de uma maneira diferente, porque eu acho que nestas viagens todas eu nunca tinha parado a olhar lá para fora, mas a olhar com olhos de ver, como nós dizemos em Portugal, a olhar com olhos de ver e senti uma magia, uma paz, porque é isso, é viver aquele momento, é viver o presente, não é? E, e gente, não é clichê. E a Fernanda está cá para ajudar e todas as terapeutas estão cá para ajudar e faz parte e não queiram ir já para o futuro ansioso para quê? É o famoso sofrer por antecipação para quê? Ainda não aconteceu, gente. totalmente. E às vezes a pessoa não criou nem a estrutura de autogestão, né? Para poder, Uhum. inclusive, escolher o futuro que ela deseja ter, né? Porque é isso. Eu brinco, inclusive, com os alunos, né? Quando eles começam a aprender a acessar os registros, eu falo, vocês esperam que venha assim, vai vir o meu mentor, que é um senhor de barbas brancas, ele vai abrir um pergaminho e vai começar a dizer, na vida 3 você fez isso, né? Não é assim, talvez para alguém venha dessa forma, né? A leitura, não Sim. sei, não Uhum. posso julgar porque, né? Não conheço todas as formas que as pessoas possam acessar, mas normalmente não é assim. A gente usa a nossa intuição, a nossa sensibilidade e a informação vai se desenvolvendo de acordo com o que aquela pessoa e aquele campo precisa olhar nesse momento. Às vezes, esses dias mesmo eu fiz uma leitura para
para uma pessoa no Brasil, Uhum. e ele estava super preocupado em relação às decisões que tinha que tomar. E a imagem que aparecia no campo, né, que eu conseguia sentir, assim, visualizar, era ele criança. Então era assim, ó, algo da infância dessa criança, mais ou menos nessa idade, tá fazendo, ele tá preso ali. Então a Ok. orientação é: precisamos trabalhar a tua criança interior. Enquanto isso não acontecer, não tem como ir para o futuro, não tem como nada, né? Da mesma forma como pode acontecer, às vezes, sem sabermos, Uhum. estamos repetindo a mesma história da avó, da bisavó, do tataravô, né? Às vezes a gente está repetindo a mesma história de uma vida passada, por exemplo. Então, se existe um padrão de passado que nesse momento do agora, desse momento evolutivo dessa pessoa, ela precisa olhar para isso porque está impactando na vida dela, isso será trazido. Isso que é importante de saber. Então, Ok. a gente entra em passado se isso for importante para o Importante para processo resolver. evolutivo dessa pessoa. Ok. Porque eu também vejo, assim, quando a gente fala dos registros, às vezes as pessoas criam uma expectativa de que eu quero ir lá futricar o passado, quero saber tudo, né? E às vezes eu pergunto e trago para as pessoas, né? Mas qual é a intenção de futricar o passado? Às vezes a gente está mexendo, no Brasil a gente fala assim, né? É Hum. mexer em vespeiro, Sim, né? Tu tá ali abrindo uma coisa que depois talvez tu não vá conseguir lidar, porque podem vir muitas coisas. exato. Então existe esse filtro, né? Essa proteção, eu diria, dos nossos mentores, guias e mestres, de trazer para gente, trazer à luz da consciência aquilo que vai nos ajudar. E aí tem um ponto que eu acho que é legal de falar, né? Uhum. Não é o que a gente quer ouvir. Não é o que a gente quer ouvir. É o que a gente precisa. Precisa. E Tal e aí tem qual. uma diferença importante. Que às vezes a pessoa busca uma terapia porque ela quer validação. Ela quer assim, ah, eu quero que Exatamente. a Fernanda me diga isso aí mesmo, se separe do teu marido, É. é ele que não vale nada, né? E às vezes não é isso que está acontecendo. E as pessoas não estão preparadas, né? A verdade dói. Mas eu acho que isso muitas vezes também é aqui o nosso ego a trabalhar, né? Nós falámos há pouco dos cinco por Claro, cento da parte consciente, portanto lá está, o procurar a validação e aquilo que tu falaste há pouco dessa sensibilidade, e nem a sensibilidade, eu acho que é a responsabilidade do terapeuta e do mentor uau, dizer, ok, vais lá ao passado fazer o quê? Não é? Trazer essa, qual é a intenção? Porque como tu dizes, é abrir o vespeiro, não é? sim, Que é uma coisa que eu também tenho trazido aqui, que é e por isso é que eu trouxe várias terapias, porque há ainda muito desconhecimento e falámos também nessa diferença do facto do Brasil já estar muito espiritualmente aberto há muitos, muitos, muitos anos a mais do que Portugal, por exemplo. Nós portugueses somos um povo muito mais conservador e hoje em dia as coisas estão a mudar cada vez mais, ainda bem, para o bem de todos, né, do sim, mundo inteiro. Um, mas eu trouxe exatamente aqui várias terapias para as pessoas poderem se conectar, saberem, terem conhecimento, mas acima de tudo procurarem também informações com quem vão trabalhar, sejam mentores, sim, sejam terapeutas, seja o que for, porque aquilo que tu trouxeste aqui é muito importante. O trabalho que nós fazemos como terapeutas, nós estamos a trabalhar com seres humanos, com pessoas, e nós temos formas de ajudar aquela pessoa. Lá está. Quando nós acedemos a um subconsciente, nós temos que trabalhar com uma grande responsabilidade naquilo que nós estamos a fazer, porque nós podemos. Eu sei de casos em que às vezes, em vez de ajudar, ainda fazem pior. Portanto, e quando tu falas exatamente isso, não, queres ir lá, para quê? Isso para mim sim. traz sem dúvida uma grande responsabilidade e o papel exatamente do mentor aqui, do formador, do que lhe queiram chamar, não é? E é muito importante que a pessoa saiba e a valorize. Se aquela pessoa não vai assim de mão beijada lá só porque ela quer, então valorize essa pessoa que tem ali à frente porque está a trabalhar com grande responsabilidade. E pronto, isto era só aqui um Com à parte. certeza. E faz toda a diferença. É, Faz toda a diferença, porque eu costumo dizer que, como em qualquer área de trabalho, existem bons profissionais e existem profissionais mal intencionados, que não estão exatamente. genuinamente
preocupados ou querendo entregar algo bom, né? Tem pessoas que o interesse é só a fama, o dinheiro ou sei lá o quê, né? Mas Exatamente. isso a gente sente, né? Eu brinco, por exemplo, com os alunos também, que vão existir pessoas que vão procurar um leitor de registros acásticos para usar essa ferramenta como um oráculo. Então, Ok. quem vai filtrar isso e contextualizar, o cliente não tem a obrigação de saber para que servem os registros. Quem tem a obrigação, né, entre aspas, de conduzir o cliente nesse processo é o terapeuta, de explicar. Já cansou de acontecer comigo de pessoas chegarem me Hum. procurando para fazer a leitura e começarem a, né, perguntar algumas informações e eu senti, nossa, essa pessoa tá com o campo dela todo bagunçado. Eu vou trazer mais informações, ela não vai conseguir lidar. Então, às vezes, assim, quem sabe a gente não faz um reiki, né? Quem sabe não fazemos uma EMF, né? Que é uma outra técnica de calibração que eu trabalho também. Tem, às vezes, por exemplo, a pessoa vem com demandas tão profundas que não é para registros acásticos, que talvez ela tenha que ir para um médico, para um psicólogo. Então, da gente também não cair nessa armadilha do ego, de achar que nós somos super-heróis, que É, que vamos podemos salvar resolver toda a gente. tudo. É. Não tem E como. isso, Fernanda, isso é tão lindo como as coisas se alinham, e a conversa se está a alinhar, que é outra coisa que eu também digo. Sabes que eu chega até mim muitas mulheres que inclusivamente estão sob antidepressivos. E eu digo Uhum. sempre, logo no primeiro momento, eu jamais vou dizer que vais largar isso ou seja, eu não te vou dizer para tu tirares os comprimidos, que isso é isto. Não, eu não sou médica, ok? Uhum. Hoje em dia sou terapeuta, mas a vida passada era bancária, portanto, médica não fui. Sim. E jamais, portanto, há que ter essa responsabilidade. O que eu sei, por prova provada, é que ao longo do programa de mentoria, muitas das pessoas que chegam ao fim, depois de conversar com os seus médicos, ok? A começar a fazer o tal desmame. Mas isso é outra Com conversa. certeza. Mas é exatamente isso. Nós muitas vezes temos este. Ai, agora já tenho esta ferramenta. Se isto é tão bom para mim, agora vou salvar o mundo. Agora quero salvar toda a gente, quero ajudar toda a gente. Não, também tem que haver essa Sim, responsabilidade, sem sim. dúvida. É um bom senso, né? Eu acho que é um senso crítico de É. entender que eu não sou Deus, né? Eu não tenho Uhum. superpoderes e eu tô aqui para oferecer a minha ajuda para aquelas pessoas e circunstâncias onde eu possa ajudar, né? Se eu Uhum. entender que algo não é para as terapias que eu atendo, eu sempre trago também para as pessoas tenham rede de apoio, né? Exato. Alguém que trabalhe com outras ferramentas que tu não trabalhes, né? Para que tu possa criar essa possibilidade de apoiar a pessoa. Porque às vezes existem sim alguns casos que são muito simples, que a leitura de registros. Eu recebo muitos depoimentos assim das pessoas falando, nossa, eu não sei o que tu fez comigo, mas eu terminei a leitura e eu me sinto diferente. Eu já não tenho mais aquele problema que eu tinha. Porque talvez essa pessoa já estava num nível de maturação da consciência dela em Yeah. relação àquilo, que foi só o clique, né? Deu o clique e Exato. ela foi. Outras pessoas precisam de mais tempo, de mais estrutura, de outras ferramentas, né? Então, Uhum. eu diria que a leitura dos registros, ela nos ajuda a entender quem a gente Uhum. é, o que eu vim fazer aqui, né? Quais são os aspectos do meu ser que seria importante de trabalhar em mim? O que está me impedindo, por exemplo, hábitos, padrões de pensamento, até né, questões de vida passada que não estão me permitindo ir para frente? O que pode me ajudar a me tornar mais responsável pela minha própria vida, né? Às vezes a pessoa está com tudo isso resolvido, mas não consegue olhar para o futuro, pensa assim, ah, não sei, nada me interessa, né? E às vezes alguma informação de potencial pode ajudar essa pessoa a voltar para a Voltar. vida, a retomar projetos, a retomar sonhos, né? Então, eu acho que cada sessão é muito única, é muito assim, particular, e mesmo eu tenho alguns clientes que fazem a cada 6 meses, uma vez por ano, né? Que é uma Uhum. frequência bem ok, assim, de fazer. E os temas e as questões que vêm são outras. Porque Uhum. pensa, né? Compara quem tu era há um ano atrás. Uh, né? Tanta coisa assim que pensa, Olha, nem me lembro há um mais, ano né? atrás,
há um ano atrás eu não estava preparada para vir passar praticamente um mês inteiro a Portugal fora dos filhos e do marido. Definitivamente não era essa pessoa. Imagina se você do presente pudesse falar com você do passado e dissesse: querida, tu vai estar preparada sim, fica tranquila. Tu ia dizer: "Ah, não, tá Jamais, louca? jamais. É, Olha, jamais, jamais." Fernanda, e falaste há pouco isso e acho também interessante trazer isso. Então, as consultas dos registros acásticos, é algo que nós, ou seja, é feito como uma terapia ou como tu acabaste de dizer agora, de X em X tempo, tem o seu... Por exemplo, eu sei que eu quando faço mesa radiónica há um período de 21 dias, por exemplo, não é? Não Sim. sei se são todas as mesas radiónicas, mas pelo menos aquela que eu faço com uma terapeuta também. Lá está, que faz parte da minha rede de apoio, são 21 dias. Com os registros acásticos também há um período recomendado? Muito importante a tua pergunta. Amei. Ok. Por quê? O reiki, MF, a mesa, são técnicas que trabalham, no meu ponto de vista, no meu entendimento, Uhum, num processo de purificação, de limpeza. É como se pegasse o teu campo e varresse, limpasse, tirasse alguns padrões. Então, uhum, por exemplo, uma grande faxina na casa, a gente não precisa fazer assim de esfregar azulejos, enfim, uma vez na semana. A gente vai fazer isso claro. mais espaçado, né? Uhum, A leitura dos registros, ela não é uma técnica que tem a intenção de limpeza. Ela é uma técnica de informação, tomada de consciência, sabe? É como uhum, fazer um mapa astrológico, um mapa ok. numerológico, sabe? É muita informação. Então, eu acho assim, a pessoa fazer daqui 2, 3 semanas, ela ainda nem terminou de elaborar o conteúdo que veio no primeiro momento. Então, o que Ok. que eu recomendo, tá? Isso é uma prática que é bem bacana. Eu normalmente atendo a pessoa, me coloco sempre à disposição, né, para nos próximos dias a gente poder conversar, orientar alguma coisa. Indico alguns livros, algumas outras técnicas, algumas coisas. E eu tenho o hábito de fazer o registro, a gravação do Uhum, áudio da sessão. E eu ok. recomendo que essa pessoa escute, porque com certeza vocês já viveram isso, né? Quem está aqui Hum. acompanhando. Lê um livro hoje, entende, entende uma mensagem. Daqui um ano vai ler esse mesmo livro, olha e pensa, nossa, parece que eu li outro livro, né? Nunca li esse livro antes, porque a nossa consciência está em outro momento. Então, a mesma coisa acontece com as informações vindas, né, na leitura dos registros. Hoje a gente compreende parte dessa informação. Daqui Certo. um mês eu vou ouvir de novo, eu já vou começar a entender, nossa, isso aqui que me trouxeram é isso, e eu não tinha me dado conta, sabe? A gente vai digerindo as informações, a gente vai processando. Não tem um tempo mínimo ou máximo, tem o Ok. recomendado que é assim: sentiu a vontade de fazer de novo a tua leitura? Ouve Uhum, de novo teu áudio. Nossa, eu sinto que eu tô num outro momento de vida, eu tô com outras questões, né? Tô querendo olhar para uma outra coisa. Ah, perfeito. Se é isso, pode vir a fazer uma nova leitura. Porque às ok. vezes uma pessoa vai fazer de novo uma leitura depois de, sei lá, 3, 4 meses, e o conteúdo vai ser o mesmo. Porque a pessoa está no mesmo ciclo, está vivendo a Ok. mesma circunstância, né? Então é Uhum, nesse sentido, assim, que é recomendado. Eu tenho alguns clientes que gostam de fazer sempre na época do seu aniversário, uma que vez lindo. no ano, né, para ter ali a orientação e o entendimento para esse ano que está começando. Outras Uhum, pessoas fazem a cada 6 meses. Tem pessoas que fazem. Eu comecei a trabalhar com essa ferramenta em 2014, né? Então, às vezes acontece, a pessoa assim, 3, 4 anos depois, vai ouvir de novo o seu áudio e fala: Fernanda, eu estou chocada. Uau, como assim? Como é que eu não tinha maravilha. entendido isso antes? Quero fazer de novo. Então, é o tempo de cada um, assim, né? De fazer esse Ok. movimento. Que lindo, maravilha. Olha, e como é que funcionam os vossos cursos? Há Então, online e presencial, né? Porque agora estiveste per- no Brasil a fazer isso, presencial. né? Tivemos, e vamos ter em dezembro, vou para o Brasil de novo, vai ter uma outra turma presencial na cidade de Florianópolis. Uhum, Agora, no último final de semana de outubro, tem o curso ao vivo, online, que daí é para uhum, conectar as pessoinhas que estão distribuídas pelo mundo, né? Que não tem como colocar tão todas bom. na mesma sala, né? Isso é uma Uhum, grande vantagem do online, né?
sem dúvida. Eu e a Sara, que é a minha sócia, né, nas Uhum. formações, a gente tem um cuidado muito especial, assim, de proporcionar um ambiente de aprendizado para que as pessoas possam exercitar a ferramenta. Eu sei que no curso de Theta Healing se faz bastante isso também, né? A gente Uhum. acaba sendo trabalhado, né, na formação. Então, a intenção do curso de formação é que a pessoa possa, primeiro, perceber melhor o que que é essa coisa aí, né? Registros acásticos, Uhum. entender o que que a gente está falando ali, campo, energia, chakras, né? Para que a pessoa possa ter uma noção de onde ela está adentrando. A gente apresenta a ferramenta, que é uma oração de acesso, que foi canalizada Ok. por mim em 2017, né? E aí em Uhum. 2018 é que virou o curso. Uhum. A pessoa vai aprender a treinar para acesso no seu próprio campo, para poder refinar o seu instrumento de comunicação com a sua própria intuição, com seus mentores, enfim. E para Uhum. algumas pessoas isso entra até como uma prática meditativa, né? Porque Ok. entramos em contato com uma camada bem profunda. E depois vai fazer, dentro da mesma formação, né, as práticas com seus colegas. É Para como no poder. Teta, o curso de É, Healing também é assim, é entre nós, connosco e entre nós, sem dúvida. É a melhor prática. a primeira vez que nós vamos fazer com outra pessoa é aquela sensação, "Ah, não vou dar conta, né? Vou fazer Eu tudo não vejo nada, errado, não eu não nasci para sinto isso, nada, não vejo nada, não não sinto vejo nada." nada, eu não sinto nada. Mas como é que aquelas pessoas estão a ver tudo? Eu não vejo nada. Ai meu Deus, algo errado comigo, de certeza. Exatamente assim. E é importante, da mesma forma como no Teta, Uhum. não existe um pré-requisito, porque dentro da minha compreensão e né, desse monte de aluno aí que já passou por mim, eu tenho certeza disso. Todos os seres humanos têm conexão com a Terra e com o divino. Todos nós somos canais. Somos canais diferentes. Tem pessoas Uhum. que são mais visuais, outras pessoas sentem mais a informação no seu corpo, outras pessoas têm uma sensação de que elas sabem algo, mas elas não sabem como que elas sabem. Essa para mim é a mais difícil de todas, porque é muito difícil a gente acreditar, né, nessa sensação. E o curso ele tem a intenção de te fazer experimentar, errar, né? Fica com vergonha, fica com medo, porque ali tu vai começando a se conhecer como um canal. E a gente, né, claro, tem a Uhum. certificação, né? A pessoa já sai, né, certificada para a leitura, mas a gente faz uma combinação com os alunos de um estágio de 30 dias após o curso, para que essa Boa. pessoa possa fazer o máximo de atendimentos que ela puder para pessoas conhecidas, desconhecidas, de forma gratuita, para que ela possa treinar. Porque no momento que a gente começa a cobrar por um atendimento, isso também ganha um peso, né? A gente fica assim, nossa, eu preciso entregar algo muito valioso. E para quem está começando, isso pode ser bem assustador, né? Então, a gente normalmente faz essa sugestão e as pessoas, depois de 15 dias, nós fazemos uma supervisão, né, Uhum. online com os alunos e nos trazem, nossa, como foi importante, porque cada leitura que vai sendo feita, a pessoa vai se conhecendo mais enquanto um canal, né, e vai se Certo. sentindo mais segura para poder trabalhar com isso. E Boa. depois, para quem faz a formação, né? Daí pode começar a atuar com a técnica. A gente sempre tenta fazer um acompanhamento muito próximo dos alunos. Então, a qualquer momento, um aluno quiser me mandar mensagem, me pedir alguma orientação, é uma grande família, né? E Tão bom. cada vez mais a gente vai se fortalecendo com isso. E sabes que eu na segunda-feira falei exatamente isso com a Ana Cláudia. Apesar de ela foi a Berlim dar a formação, ela vive na Chapada Diamantina, mas agora está a mudar-se para a praia de qualquer coisa. Meu Deus, que vergonha! Peço desculpa, Ana. Né, e Desculpa. brasileiros são muito ciganos, né? A gente tá sempre pra cá, pra lá, pra cá. Tem brasileiro em tudo quanto Eu é não digo canto. nada, eu não digo nada, Olha porque quem falando. eu também, se bem que é assim, a minha avó era brasileira, mas também não era para dizer. Adoro. Minha avó paterna, não, mas é linda, a parte do meu pai é bisavó espanhola, avó brasileira e pai português. Portanto, também isto já há aqui uma mistura, é que esta Aqui, conta. adoro. Não, mas, mas o que eu estava a dizer é que isto, ao fim destes anos todos, da Ana ter ido a Berlim dar a formação, nós nunca perdemos o contacto.
E foi tão engraçado porque ela perguntava porque é que eu estava ali. Eu disse: não, isto é para eu aprender para mim, é para consumo da casa. Não, mas você isto e aquilo. Não, não, não. E estou registada no site mesmo dos Theta Healers, da escola da Havaiana, não é? E o meu nome está lá e quem quiser pode procurar e essas coisas. Mas eu dizia: não, 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 nunca. Não, não, isto é para mim, é para mim. E é tão interessante que ela depois, quando começa a ver o meu Instagram, foi das primeiras pessoas que mandou uma mensagem a dizer: Carla, eu estou toda arrepiada, é um orgulho vê-la agora neste caminho e a querer dar consultas e ajudar outras pessoas e é maravilhoso, e é maravilhoso. E eu dizia exatamente isso, que o papel de um mentor, de um professor, não tem que... Não, fez o curso e agora, pronto, já recebi o meu dinheirinho, agora vai à tua vida. Não, eu acho que não. É a minha visão e estou a ver que é a Sim, vossa também e é para mim é. maravilhoso. Porque... E dá um orgulho, assim, que é como a Ana fez contigo, né? Uhum. De tu começar a ver aquela pessoa que tava ali, envergonhada, achando que não. Não, tô fazendo só pra mim. Nunca que eu vou trabalhar com isso. E começar a pessoa, a perceber a pessoa se desenvolvendo, tendo coragem de se colocar, fazendo a diferença na vida das pessoas, sabe? É muito bonito. Uhum. Então, quando eu fiz a formação e comecei a trabalhar, a forma como se estruturava a escola, né, que eu fui aluna, ela era um pouquinho mais burocrática em relação a isso. E eu senti muita falta de ter com quem dividir os Sim. anseios que eu tinha. E aí eu senti assim, não, quando, né, os cursos começarem a acontecer, eu quero estar próxima dos alunos, para que eles possam tirar dúvida. Às vezes acontece, por exemplo, de um aluno fazer a formação, às vezes fica assim 1 ano distante dos registros. Ah, tá vivendo outras coisas, enfim. E de repente sente, ai, acho que é hora de voltar. A qualquer momento pode voltar, né? A energia tá Totalmente. ali, a gente não se Tão bom. perde. E nós temos o hábito de fazer um encontro com os alunos, assim, de forma gratuita também, né, Uhum. online, para trocas, para que alunos de diversas turmas possam se encontrar no Isso é online. maravilhoso, tão bom. Isso é É muito muito rico, assim, são trocas muito incríveis, assim, é muito bacana. É. lindo. Oh, Fernanda, e no fim de contas, eu acho que eu costumo sempre fazer esta pergunta no fim, mas a conversa vai se desenvolvendo de tal maneira que eu acho que já está aqui a resposta, que é como é que os registros ajudam em termos de autoconhecimento, e sem dúvida que foi isso exatamente o que tu falaste, não é? Quem eu sou, não é? O que é que eu preciso, o que é que eu estou aqui a fazer, tudo isso, sem dúvida. E porquê que é clichê, ou porquê que se diz então que o autoconhecimento é poder, o autoconhecimento é cura? Fazem um Reels dos teus. Pode deixar, deixa comigo. Vamos improvisar. Eu acho que se as pessoas tivessem noção do quanto a vida fica mais leve, divertida e fluida, quando a gente começa a entender quem a gente é, eu acho que nós nunca teremos as respostas completas, porque o nosso potencial de alma é muito grande. A gente vai descobrindo, né, parcelas nossas conforme a gente vai andando na vida. Mas acho que pode acontecer qualquer coisa ao meu redor. Qualquer coisa. Se eu sei quem eu sou, os meus valores, se eu conheço aquilo que eu sinto, como que eu respondo à vida, eu consigo me gerenciar. Não significa que eu não vou precisar de outras pessoas, a gente sempre vai precisar. Claro. Mas eu tenho noção, por exemplo, isso me causa medo. Disso eu tenho raiva. Eu vou ter um mapeamento do meu funcionamento. E às vezes uma pessoa está em sofrimento, por exemplo, por ter feito uma escolha, sei lá, profissional, porque os pais queriam que ela fizesse. E às vezes a pessoa tá ali, infeliz, querendo sair disso e não consegue enxergar a luz no final do túnel, né? Então, poder entender mais sobre quem nós somos, poder entender por que que eu sinto isso, por que que eu tenho tal dificuldade, traz um grande norte para nossa vida. Muda de fato, Sem assim, a dúvida. forma como a gente lida Uhum. com os dilemas da vida. Porque a gente não vai buscar autoconhecimento para não ter mais problemas, né? Porque problemas fazem parte da vida. Faz parte. E é assim que Não tem crescemos. como. É tal e qual. Desafio é isso, né? A questão toda é que se eu tenho noção de quem eu sou, se eu consigo reconhecer minhas emoções, os meus potenciais, eu passo de uma forma mais leve
pelos problemas. Eu vou entender, isso aqui está no meu alcance resolver? Não. Isso é para mim? Não é, né? A gente consegue ter um posicionamento diferente em relação à vida. Então, assim, fico muito feliz que nós estamos vivendo um momento de humanidade em que as pessoas estão buscando terapia. Socorro, gente, que alegria! Porque Mesmo. até uns bons anos atrás isso era um grande tabu, né? Não, Tabu, imagina, isso é para vergonha, louco. exatamente, é exatamente isso. Só faz terapia exatamente quem é louco, não é? Olha, então, mas se é assim, então que sejamos todos loucos e está tudo bem, porque eu adoro esta loucura, Ai, é tão bom ser louco assim. porque estamos de facto a trabalhar para um mundo melhor, para esta nova era que me deixa completamente esperançada num futuro. Aqui sim, agora penso um bocadinho no futuro, e como mãe penso mesmo, não é? É Sim, impossível sim. não pensar. E é maravilhoso ver cada vez mais pessoas a procurarem, a chegarem até nós, e quererem mais, não é? Também quererem mais para si, não é? Chega, eu uso muito esta expressão da roda do rato, já não querem mais estar ali naquela roda do rato, querem É, sair e às vezes não sabem, mas hoje em dia já há forma, e este mundo maravilhoso da internet, que nem tudo é mau na internet, traz exatamente isto, esta pesquisa, as pessoas certas, e a pessoa certa vai aparecer. E, e com pronto, certeza. E é muito bom, por exemplo, né? Hoje eu estou em Portugal, boa parte das pessoas que eu atendo estão distribuídas pelo mundo e dá para fazer, né? As pessoas às vezes têm uma certa resistência, tá? Mas como é que a gente vai acessar essas informações estando à distância? Tem um oceano nos separando, né? Mas na verdade a energia, para a energia, não existe distância. Se não. nesse momento eu gosto muito desse exercício assim em relação à intuição. Se nesse momento vocês que estão aqui começarem a pensar num amigo, num conhecido e sentir assim, o que eu acho que essa pessoa está sentindo nesse momento, vocês vão fazer uma super leitura intuitiva do campo de energia dessa pessoa, mesmo que a pessoa não esteja do lado, né? Experimentem fazer isso depois. E depois manda uma mensagem para a pessoa perguntando: por acaso tu tá te sentindo assim mesmo? A pessoa vai dizer: nossa, como é que tu sabia, né? Porque aqui estamos todos É, conectados tal e nesse qual, grande campo. mesmo. A gente aqui Ai, esquece disso às tal vezes, e qual, a né? energia é uma coisa maravilhosa. Fernanda, olha, é que esta conversa está mesmo maravilhosa, mas os senhores do Instagram teimam em não nos dar todo o tempo de antena que nós queremos. Despode sério, não acho normal. Eu só me resta mesmo mais uma vez. Para já, olha, a conversa foi deliciosa, gostei tanto mesmo, super Também. fluida, e eu acho que é isto que eu também gosto de trazer aqui a estas lives, é que nós podemos falar destes assuntos de uma forma tranquila, muito pedagógica acima de tudo. Eu digo isto muitas vezes, acho que eu no banco, eu fui formadora no banco, então esta parte pedagógica do querer ensinar não vai sair de mim. Não, eu saí do banco, mas o banco, ou a formadora neste caso, não Tá saiu em de mim. ti isso. Está em mim, está em mim. E, e é muito bom, porque lá está, autoconhecimento, e este tipo de conhecimento é também poder, não é? É vocês estarem bem informados, saberem exatamente o que é que está ao vosso redor e depois fazer as vossas escolhas, não é? E a ti mais uma vez, Fernando, olha, foi uma delícia ter-te aqui. Muito, muito, muito obrigada por teres aceito este convite e quem esteve aqui também temos que agradecer. É um entre e sai, um entre e sai, às Sim. vezes. E obrigada, Ana, olha, a minha querida Ana. A Ana já participou também em círculos de mulheres que eu fiz e agora que eu estou cá e ela também é daqui de perto, vamos estar juntas agora também nas próximas imersões. Ai, tão queridas! E, e eu quero agradecer não só a quem esteve aqui, como quem vai ver a seguir, porque o vídeo vai ficar aqui no Instagram e vai ficar também no canal do YouTube. Depois eu passo, está bem? O canal, se depois tu quiseres Ótimo. partilhar também, porque quanto mais pessoas nós chegarmos, melhor. Lá está, criarmos esta rede, esta tribo, não é? Da nova era, deste novo despertar. E olha,
foi uma delícia, Fernanda. Muito, muito, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Ó, os comentários aqui, a conversa foi um quentinho na alma, um Ai, relembrar que do que coisa somos boa. capazes. É isso que eu sinto nesse momento, um quentinho na alma, uma coisa gostosa, assim, né? E é isso, é lembrar que. Opa, até chutei aqui o tripé. É lembrar que nós todos somos capazes, de que todos nós temos conexão. Basta a Tal e gente qual. querer, basta a gente exercitar, escolher, se escolher, né? Que isso é Acima de possível. tudo. Autoconhecimento não é para poucos, né? É para muitos, é para todos, desde que a gente queira e invista tempo e energia, né, para fazer esse Uhum. processo. Mas com certeza os resultados que a gente colhe investindo na gente são os melhores possíveis, assim. Sem Então dúvida. agradeço Sem... muito por esse convite. Foi um quentinho na alma estar Ai, que aqui lindo, adorei, adorei. e nos encontramos Sim, alguma pelo dúvida globo é, terrestre. tal e qual. E alguma dúvida de alguém que tenha estado aqui e queira saber mais sobre os registros, Instagram aqui da sua dona, da Fernanda, coloquem todas as questões, alguma coisa que precisem da minha parte também, não hesitem em mandar-nos mensagens, porque nós estamos disponíveis, não é? Estamos aqui também, Com é a nossa, certeza. é esta doação também. Então Com vá, meus certeza. amores, muito, muito, muito obrigada. O resto, uma boa noite e pronto, e até à próxima. Esta sexta-feira vão continuar as conversas, mas o tema vai mudar. Vamos passar para o tema de mentoria. Muito bom. Então Desejo que vá, seja maravilhoso esse vai novo ser, com ciclo, então, das certeza. lives. Muito Certeza. Então vá. obrigada. Beijos, Beijo, obrigada. obrigada Tchau, a tchau. todos. Obrigada.